maiores buscas já feitas na história, não ter encontrado nenhum vestígio sequer do menino. Como alguém pode desaparecer e não deixar nenhuma pista para trás? Seria esse um exemplo de crime perfeito? Ou será que teria envolvimento de atividades sobrenaturais? Preparem-se, sentem-se e fiquem confortáveis, porque lá vem história. Se você caiu aqui por acaso, deixarei no card acima a playlist dessa série sobre o escoteiro Marco Aurélio. Venha conosco nessa história cheia de surpresas, reviravoltas e fatos misteriosos. Com as frustrações que aconteciam durante as buscas, o fato de não encontrarem nada sobre o jovem escoteiro ia criando um clima de tensão na delegacia. Era questão de tempo até que a polícia começasse a colocar a culpa em alguém para dar uma solução ao caso. Então Juan acabou se tornando o principal suspeito das investigações, devido à sequência de erros cometidos pelo chefe. Segundo o delegado do gás, Anivaldo Registro, os erros cometidos por Juan teriam sido propositais. O que aumentou ainda mais os olhares em cima de Juan foi após receberem uma ligação de uma mulher, admitindo estar subindo o Marins no mesmo dia do desaparecimento e ter visto Juan enterrando o corpo de Marco Aurélio. A polícia, não podendo se dar ao luxo de ignorar essa informação, foi até o local mencionado para investigar, mas não encontraram nada. Outro fator que o levantou como suspeito foi que no dia da subida, mesmo negando o convite do grupo de piquete, a princípio os escoteiros não iam subir o Pico dos Marins sozinhos. Em uma reunião feita anteriormente pela diretoria do grupo escoteiro olivetano, foi decidido que a trilha seria conduzida pelo Sr. Afonso, que possuía mais de 30 anos de experiência na região. Porém, mesmo com o combinado, Juan dispensou a sua ajuda no dia, alegando que o senhor não estaria com tempo. Porém, mais tarde, o próprio Sr. Afonso e sua esposa teria desmentido Juan, dizendo que estava sim disponível e que já até havia preparado alguns lanches para os escoteiros levarem. Juan nega essa versão até hoje, dizendo que se o Sr. Afonso tivesse se oferecido para subir o pico junto com eles, ele teria aceitado de bom grado. Em entrevista à Rádio Mantiqueira, o delegado de piquete questionou o tempo que Juan alegou ter demorado para percorrer a trilha. O grupo de escoteiros dirigido por Juan havia se perdido no caminho de ida e na volta, pois na ida gastou 6 horas, das 8 da manhã às 14 horas, numa caminhada que, pela trilha comum, batida e assinalada, não se leva tanto tempo. Vale também observar que Juan teria subido o Marins cerca de 1 ano antes do ocorrido, e mesmo assim se perdeu. Suas condutas como chefe escoteiro também foram muito questionadas, segundo Pedro Teixeira. Este não cumpria o regulamento do escotismo. Era autoritário, ameaçava os garotos e não admitia ser repreendido. Outro comentário vem do Dr. Pedro Orlando, que diz: modo estranho de comportamento, frio, com conduta que às vezes fugia do normal de uma pessoa sã. Como um chefe tão experiente teria quebrado a regra básica de uma situação como essa, a de nunca se separar? Outro ponto muito questionado pelas pessoas até hoje é: por que Juan não teria pedido ajuda para o Sr. Afonso na manhã seguinte que saiu para procurar Marco Aurélio sozinho? Teria cometido o mesmo erro do dia anterior, parecendo que o chefe tivesse a intenção de ocultar algo. Esses comentários e perguntas ajudam a reforçar o motivo de Juan já ter sido expulso anteriormente de outro grupo escoteiro, por sua má conduta. Diante de tantos fatos estranhos e questionáveis, as suspeitas contra o chefe dos escoteiros aumentavam cada vez mais. Entra em cena o major da polícia Edmundo Zaborski, que durante todo o caso foi muito severo contra Juan. Zaborski a todo momento pressionava Juan e tentava tirar uma confissão do chefe, realizando até mesmo uma sessão de hipnose no local do desaparecimento para obter possíveis informações sobre o que realmente havia acontecido. Durante a sessão, Juan não deu nenhuma informação que o incriminasse ou que pudesse solucionar o caso. Inclusive, o delegado até suspeitou de que Juan não estaria realmente hipnotizado e que estaria apenas fingindo. Então perguntou ao hipnólogo como saberiam se ele estava hipnotizado ou não. E foi respondido que se uma pessoa está hipnotizada, ela não sente dor. Então pegaram uma agulha e deram uma espetada no braço de Juan. O chefe nem se mexeu ou esboçou reação. Então tiveram a certeza de que ele estava sob hipnose.
Após a sessão de hipnose que aconteceu no Morro do Careca, último ponto que era possível chegar de carro no Marins naquela época, Juan sofreu diversas torturas, tanto psicológicas quanto físicas. Ele foi colocado em um barril e recebia diversos baldes de água gelada enquanto estava completamente nu. Posteriormente, também chegou a ser até mesmo colocado na cadeira elétrica. A polícia daquela época era severa devido ao recente término do período de regime militar no Brasil, que durou até março daquele mesmo ano. No dia seguinte a este fato, os jovens escoteiros que estavam presentes no dia do desaparecimento retornaram à delegacia de piquete para um interrogatório e para darem os seus depoimentos. Então Osvaldo, Ricardo e Ramatis são colocados em salas separadas para depor. Ramatis teve a companhia de seu pai, que na época era policial militar. Porém, os outros dois meninos não estavam acompanhados. Logo, também sofreram torturas psicológicas. Eles foram forçados a denunciar Juan pelo crime de ter matado Marco Aurélio. Mesmo horrorizados, eles se mantiveram firmes negando tais denúncias e se negando a assinar o depoimento falso que acusava Juan. Zaborski, sem paciência, em um momento até chega a apontar a arma para Ricardo na esperança de intimidá-lo, mas o mesmo se mantém firme em não assinar. Osvaldo foi colocado como possível cúmplice de Juan, já que o médico que o examinou depois de seu acidente disse que não havia acontecido nada com seu joelho. Osvaldo então foi colocado numa sala com Juan e o escoteiro defendia seu chefe a todo momento, até que Zaborski em determinado momento espancou Juan na frente dele. E apesar de tudo isso, os jovens meninos isentaram Juan da culpa pelo desaparecimento. Um fato estranho dessa história é de que nos 3 depoimentos dados à polícia pelos meninos, o de Ricardo e Ramatis batiam. O único diferente era o de Osvaldo, que contava que na véspera da noite anterior à subida, ele teria visto Marco Aurélio e Juan saindo da barraca juntos, o que reforçou a ideia de algum crime com cunho sexual. Porém, após retornarem um ano depois e darem novamente os seus depoimentos, Osvaldo nega tais afirmações e diz que não tinha acontecido aquilo. Tal contradição pode ser explicada pela pressão que eles tiveram na época de desaparecimento, com toda aquela pressão da polícia. Provavelmente Osvaldo cedeu em algum momento e contou essa mentira. E após um ano, com a troca de delegado no caso, ele teria contado a verdade. Durante esses dias a imprensa só falava de Juan. O fato parecia ter se tornado um caso de homicídio ao invés de desaparecimento. Aos poucos o rosto de Marco Aurélio ia saindo dos noticiários e ia aparecendo cada vez mais o rosto de Juan. Toda a atenção era voltada para ele. Inclusive ele ficava irritado e dizia que a polícia estava perdendo tempo com ele. Juan na época tinha inclusive aceitado fazer o teste de polígrafo. Porém, com toda a imprensa sabendo da tortura feita no chefe e nos jovens, a polícia acaba soltando Juan antes de realizar o teste. O delegado Francisco Baltazar também afirmou que, por ter sofrido fortes pressões psicológicas, o teste não teria o efeito esperado, já que essas torturas poderiam influenciar no resultado. Já alguns dizem que tal decisão foi tomada devido à ingerência da União dos Escoteiros do Brasil, que não queriam pôr em risco a imagem pública do escotismo. A liberdade de Juan estava garantida, mas mesmo assim, um dia depois ele foi conduzido novamente até a cidade de Piquete de helicóptero. A população da cidade ficou sabendo e foi recepcionar o chefe escoteiro no local do pouso, com o objetivo de linchá-lo. A polícia até tentou protegê-lo, fazendo um corredor de isolamento para que ele pudesse passar, mas a revolta era tão grande que do helicóptero até a viatura, Juan recebeu diversos socos e chutes, enquanto a população gritava e o chamava de assassino. Apesar das suspeitas e da forte tentação de incriminá-lo, Juan nunca foi julgado ou culpado pelo desaparecimento de Marco Aurélio. Muito pelo contrário, os jovens escoteiros sempre o defenderam muito, assim como os pais de Marco, que nunca acreditaram nas teorias que colocavam o chefe como responsável pelo assassinato e ocultação do corpo. Durante todo esse tempo de acusações, a própria UEB nunca mostrou apoio ou ajuda a Juan. A única ajuda que recebeu durante todo o caso foi de um advogado, contratado inclusive pelo Sr. Ivo. Com a proporção que o caso tomou e com o fechamento do caso pela polícia,
O Sr. Ivo não aceitou esse desfecho e queria descobrir o que tinha acontecido com seu filho. Então começou a agir por conta própria e com a ajuda de seus contatos. Nesse período apareceram muitas pistas falsas também, de pessoas passando trote dizendo saber onde Marco Aurélio estava. O Sr. Ivo afirma ter viajado por todo o Brasil atrás de crianças que se diziam ser Marco Aurélio. Inclusive, quando a família ficou sabendo do caso das luzes, eles viajaram até Brasília para falar com o coronel Uchoa, engenheiro, ufólogo e general do Exército Brasileiro. Lá o coronel explicou a eles como era e o que era uma abdução. E foi aí que a teoria de que Marco Aurélio foi abduzido entrou em jogo. Na volta dessa viagem, eles acabaram passando por Uberaba para conversar com o famoso médium, Chico Xavier. Lá eles fizeram uma sessão com o renomado médium, mas não tiveram nenhuma resposta. Chico disse: "Não consegui me comunicar com Marco Aurélio, pois só me comunico com os mortos, e não com os vivos." Muitos outros videntes afirmavam que Marco não havia morrido, e isso sustentou a ideia de que Marco Aurélio teria saído vivo dos Marins, possivelmente desorientado e sem memória, sendo criado e escondido por alguma outra família. Esta hipótese, na verdade, é pouco provável, dado a dificuldade de esconder Marco Aurélio após tanta exposição na mídia. Sr. Ivo contou também com a ajuda do GAS, Polícia Anti-Sequestro de São Paulo. Daí começaram a trabalhar em um possível sequestro de Marco Aurélio. A polícia grampeou o telefone da casa do Sr. Ivo, até que um dia receberam uma ligação anônima de uma pessoa dizendo ter sequestrado Marco Aurélio, a fim de extorquir sua família. Pediram uma quantia alta em dinheiro e passou as informações de como seria feito a troca no dia combinado. Infelizmente, a polícia não conseguiu localizar a ligação, então foram obrigados a seguir com o plano. A família pediu um empréstimo ao banco, uma policial se disfarçou de senhora Neuma, mãe de Marco Aurélio, e foi até o local com o dinheiro. O lugar era o banco de uma praça, e a polícia se infiltrou nos prédios ao lado para observarem a movimentação. Mas após esperarem horas, não apareceu ninguém no local. Talvez os criminosos tenham desconfiado, já que a policial aparentava ser bem mais nova que a mãe de Marco Aurélio. Um carro até mesmo passou 3 vezes pelo local, mas a polícia, por um erro muito grande, não anotou a placa do carro. Provavelmente isso foi um trote e o maior sofrimento que a família viria passar desde o desaparecimento. A investigação após quase 5 anos teve o seu fim. O laudo de reconstituição só foi liberado após o pai de Marco Aurélio ter recorrido à Corregedoria da Polícia Civil. Seu conteúdo, infelizmente, era tendencioso e apontava apenas indícios de que o jovem escoteiro teria fugido de casa, culpando só ele mesmo. O inquérito policial, contendo 391 folhas, foi arquivado no dia 16 de abril de 1990, por determinação do juiz de direito Walter Luiz Esteves de Azevedo. Mas não acabou aqui. Ainda temos muito o que ver sobre esse caso cercado de mistérios. No próximo vídeo da série, abordaremos as 8 principais teorias que cercam esse caso. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que você acha que aconteceu com Marco Aurélio. Deixe seu like e considere se inscrever no canal. É rápido e de graça, me ajuda a alcançar mais pessoas e me motiva a trazer mais conteúdo para você. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.